Olá pessoal, tudo bom? Esperamos que todos estejam bem, com saúde, na graça do Senhor. Então iniciamos mais um vídeo encontro de catequese e o tema de hoje é importante para a igreja. Vamos tratar do simbolismo da água. A água é o elemento primordial na vida humana, além de estar muito presente na vida da igreja, seja no sacramento do batismo, sacramentais, enfim. Desse elemento natural, a liturgia extrai muito mais do que algo sensível, físico, mas entra já no campo espiritual. Vamos dar uma olhadinha? É interessante a relação da água com as culturas e religiões, no que diz respeito à purificação espiritual, as abluções das mãos, do corpo. Ezequiel anuncia a palavra de Deus que diz: farei sobre vós uma aspersão de água pura e ficareis puros. Ezequiel 36, 25. Além disso, para os cristãos, no batismo existe o aspecto do renascimento para a vida nova em Cristo. Enfim, a água tem uma enorme utilidade. Encontra entre os seres humanos uma relação vital. Porém, a água pode também simbolizar algo de negativo, pode ser relacionada ao que provoca a morte, identificada como o lugar do mal, que devora o homem física e espiritualmente. Por isso, o texto bíblico que propomos, Evangelho de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11, pode nos ajudar a compreender algo que está escondido, mas que podemos tirar algumas conclusões a partir do mandato missionário de Jesus aos seus discípulos. Vejamos o texto. Esse texto é da liturgia, normalmente, da 22ª semana do tempo comum. É o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Diz o texto: naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão Pedro respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. E aí continua o texto. Queremos dar destaque ao mandato de Jesus. Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Ora, por que deviam ir para onde as águas são mais profundas? O que é que tem nas profundezas das águas que necessita ser buscado? Vamos caminhar um pouco. A água sempre despertou interesse e ansiedade. Na Bíblia, lá no relato da criação em Gênesis 1:1, o autor sagrado ensina que a terra era vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A imagem que se cria a partir do texto é de que não tinha algo de ordenado e formado no mundo. Destaca a noção de vazio, algo que não tem forma. As águas que estão como que dominando o cenário faz parte da linguagem grega, que quer dizer o caos. Por isso, o relato bíblico quer dizer que o mundo estava no caos, e o caos é a bagunça, a desordem, o confuso. No estado de caos, tudo está desorientado, a confusão domina e não há harmonia. Na criação, o Espírito de Deus está sobre as águas. Com as palavras:
E disse Deus: inicia-se a criação, o fim do estado caótico, da falta de forma e ordem. E Deus transforma o caos em cosmos. O cosmos é a ordem de Deus que imprime no mundo depois que a sua palavra conforma tudo segundo a sua vontade. Deus vai colocando tudo no seu lugar, tirando o poder do caos e impondo-lhe limites. E depois que Deus ordenou tudo para o cosmos, o homem e a mulher entram no mundo. Notamos que na história humana, o caos insiste em dominar tudo. Vemos o testemunho caótico de Caim contra Abel e o avanço do mal que culminou no dilúvio, que é o retorno para o caos. Noé, no entanto, não afunda nas águas, pois é o homem justo, cósmico, escolhido por Deus para dar nova ordenação à humanidade caótica. Depois disso, o povo eleito, junto com Moisés, passa pelas águas sem sucumbir ao caos. Os egípcios, pelo contrário, são tragados pelo mar, porque ali é o lugar caótico, lugar das escolhas erradas. O caos na vida humana tem o poder de desestabilizar, criar pânico, destruir a ordem cósmica. Mas Deus não deixa que isso aconteça com os seus filhos, pois ele está acima do caos. Portanto, quem se mantém na ordem cósmica não sucumbe ao caos. Outras realidades demonstram a vitória da ordem cósmica sobre o caos. No batismo, que vem do grego e significa mergulhar, o ser caótico, pecador, volta às águas para ser pescado e ressurgir cósmico, liberto do caos. Outra passagem é daquela em que os discípulos de Jesus se encontram na barca e o mar se torna agitado. O vento forte balança a embarcação e quer tragar aqueles homens para o fundo, causando a morte, o caos, desestabilizando a igreja. Mas Jesus está na barca e ordena que a tempestade se acalme e as águas voltem aos seus limites, estabelecendo a ordem e a harmonia cósmica, assim como no primeiro versículo de Gênesis. Em outro texto, no Evangelho narrado por Mateus, que também tem em Marcos, o mal se estabelece no homem gerazeno endemoniado, destruindo a sua dignidade humana. E aí Jesus ordena que o demônio saia do homem e entre numa manada de porcos. E eles se precipitam e se afogam no mar, pois ali é o seu lugar. Aqui o mar tem significado ponerológico, ou seja, a figura do mal. Aqui o mar é simbolizado como o lugar da morte para o homem. Mas o que isso tem a ver com o texto do Evangelho narrado por Lucas, em que Jesus manda os discípulos avançarem para águas mais profundas? Nas águas profundas estão os que não conhecem a palavra. É o lugar onde o Evangelho custa a entrar. Muitos ali estão afastados de Deus e não conhecem a mensagem do reino de Deus, ou estão no mais completo caos. Estes é que precisam ser pescados e resgatados pela palavra, aprofundada e proclamada, para voltarem ao cosmos, à ordem em Deus, à harmonia comunitária e à vida plena, que é o desejo de Deus e proclamado por Jesus. É para lá que os batizados, enxertados e instalados em Cristo devem ir, mas é preciso aprofundar a palavra. Quando Jesus subiu à barca para ensinar, os discípulos ouviram o que ele disse. Pedro até cumpre o mandato e diz: em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. A pesca era uma expressão comum naquele meio, pois ali se encontravam apenas pescadores.
Assim, Pedro usará a isca da palavra para resgatar e proporcionar vida nova aos que por ele foram resgatados. Queria então destacar a frase de Pedro lá no Evangelho que ouvimos, versículo 5. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Será que, para nós batizados e batizadas, falta muito para compreendermos esse mandato missionário de Jesus? Eu acho que não. Então, meus amigos e amigas, muito obrigado por assistirem a mais esse vídeo encontro de catequese. E esperamos que a mensagem missionária de Jesus, de ir aos lugares profundos do caos existencial da vida humana, seja uma proposta para ingressarmos decisivamente na comunidade, aprofundar a Sagrada Escritura e contribuir com o reino de Deus. Então, fica aqui o convite. Quando puder, conheça um pouco mais os trabalhos pastorais da paróquia. Ou se já participa de alguma, conheça outras e veja quanto isso é frutuoso na vida de tantas pessoas. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Derramarei sobre vós uma água pura, sereis purificados de todas as faltas. Eu vos darei um coração novo.